Eu sou Natanael Nunes, pastor da igreja Bola de Neve de Balneário Camboriú. Eu nasci num lar evangélico, mas a minha história, ela foi cercada de vários momentos que eu não posso dizer que sejam momentos todos ruins, mas de momentos difíceis. Quando eu era garoto, fui à igreja com meu pai, aprendi a andar nos caminhos do Senhor, ouvi muito dos princípios da palavra, participava da escola dominical, mas na minha época de criança era muito difícil um jovem servir a Deus, porque existiam algumas coisas que nós não podíamos fazer e coisas que eram importantes para mim como jovem, que eu nasci em Santos e logo na minha adolescência ali eu comecei a me envolver com surf e eu comecei a pegar onda. E eu não podia pegar onda porque eu ia na igreja e isso acabou me tirando do foco que era servir a Deus, porque eu aprendi isso. E na minha época, surfista ou era maconheiro ou era vagabundo. Surfista era bem mal visto e eu acabei começando a me envolver com a galera do surf lá em Santos. E esse pessoal começou a me influenciar. Eu acabei conhecendo algumas coisas que eu não poderia ter conhecido. Um dia eu experimentei a bebida e logo em seguida alguém me ofereceu um baseado. Eu sempre me envolvi muito com tudo que eu me envolvo, eu vou para as cabeças. Eu comecei a querer conhecer mais, e daquele primeiro pega, aí veio o segundo, veio o terceiro, e eu comecei a andar com essa galera, e esse envolvimento me levou a fumar muita maconha. Com esse envolvimento todo, eu comecei a entender que existia a possibilidade de eu me sustentar, ou de eu estar não somente consumindo, mas vendendo também. Eu sempre enrolando os meus pais, porque chaveco eu tinha, eu sabia como enganar. Eu achava que eu estava enganando meu pai, na verdade. Na verdade, eu estava enganando a mim mesmo. Só que a minha vida ficou tão difícil, eu comecei a me envolver com pessoas de baixo escalão mesmo, com pessoas que mexiam com crime, traficantes. Eu comecei a me envolver, eu vi que a coisa chegou num ponto que eu não tinha mais controle da situação. Os meus pais estavam sofrendo já e eu resolvi ir embora. Eu falei, eu vou embora dessa cidade, eu vou mudar para outro lugar. E eu coloquei uma mochila nas costas e fui para a rodoviária. Cheguei na rodoviária, vi um cartaz lá na rodoviária, um campeonato de surf na Praia da Joaquina, um campeonato mundial em Florianópolis. Eu falei, é para Florianópolis que eu vou. E quando eu cheguei em Florianópolis, eu comecei a conhecer pessoas e infelizmente as pessoas eram as mesmas. Eu mais uma vez comecei a me envolver novamente com venda e fazendo com que isso fosse o meu sustento. E a minha vida realmente ficou muito difícil. Na verdade, eu sofria com isso, porque eu conhecia a verdade. Eu sabia quem era Jesus. Eu me recordo por algumas vezes quando eu ia na Praia Mole ali de noite, eu chorava, eu pedia socorro, eu sentia saudade dos meus pais. Eu falava, Deus, me ajuda, eu preciso mudar de vida, eu já não aguentava mais aquilo. E de repente eu comecei a trabalhar numa fábrica de prancha em Florianópolis e dali começou uma nova história na minha vida. Eu comecei a fabricar prancha, me tornei uma pessoa conhecida. Estava na praia e alguém convidou no palanque para uma reunião dos surfistas de Cristo. Naquela época lá não tinha surfista cristão. E aqui no primeiro era muito novo. Cara, eu vou lá, meu. Por isso, se um dia você for convidado para vir a uma igreja, para participar de uma reunião que vai se falar de Deus, aproveite essa oportunidade.
Pode ser que você esteja hoje na mesma situação que eu estava. Pode ser que a sua vida hoje tenha muito a ver com isso que você está escutando. E nessa reunião aconteceu algo muito interessante. Eu ouvi alguém falar de Jesus Cristo. Eu ouvi alguém falar de Deus. Eu já conhecia Jesus, que eu nasci num berço evangélico. Eu nasci numa casa onde se falava de Jesus, onde se lia a Bíblia. E ali eu ouvi falar de Jesus Cristo, mas por uma galera que pegava onda, por uma galera que tinha a minha cara, uma galera que falava na gíria que nem eu falava, uma galera que para mim era diferente. E eu falei, que legal, cara, tem uma galera que pega onda, mas anda com Deus. Eu falei, eu quero esse Deus para minha vida. Eu quero andar com Jesus desse jeito, eu quero. Porque para mim era impossível eu ir para uma igreja, essa era a minha ideia. Acabei naquela reunião levantando a mão para Jesus, eu falei, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Depois de tantas experiências, que eu não tenho nem como contar todas as experiências que eu tive com cocaína, com maconha, com ácido, as loucuras que aconteceu na minha vida, que se eu falar, você fala, eu já sabia disso, eu já conheço isso. Eu já sei que é desse jeito que acontece, então não vem nem ao caso eu falar as experiências que eu tive com a droga, mas eu quero falar para você da experiência que eu tive com Jesus Cristo. Naquele dia que eu aceitei a Jesus, a minha vida foi totalmente mudada. De repente você está se perguntando, pô, mas mudada por quê? Você mudou totalmente a sua vida? Não, eu continuei indo na praia. E depois que eu aceitei a Jesus Cristo, mesmo eu acreditando em Deus, eu tendo levantado a mão para Jesus e tendo feito um propósito que eu não ia mais usar nada, no outro dia eu fumei maconha de novo. O que eu queria falar para você que está me escutando? De repente, falta perseverança para você. Porque a mudança, ela é um processo. Na vida de algumas pessoas acontece de uma hora para outra. Mas na minha vida foi um processo, porque eu fiquei um ano eu ia para a igreja, eu voltava para a praia, eu acabava fazendo novamente aquilo que eu não queria fazer. Não fazia mais parte da minha vida aquilo. Aquilo já tinha sido tirado de mim. E aí eu ia, fazia, eu voltava, ia na igreja e pedia perdão. Aí você fala assim, pô, mas será que não dá para acontecer um milagre das coisas serem totalmente transformadas da noite para o dia? Eu posso dizer que sim. Mas isso vai depender de você, porque dependia muito de mim. Eu me recordo que um dia eu estava na Praia da Joaquina, um dia de sol maravilhoso, tinha altas ondas, tinha 1,5 metro de onda na Joaquina, mas perfeito, aquele dia perfeito, onda perfeita, o mar estava perfeito, era verão, altas ondas. Eu entrei na água, eu tinha acabado de fumar um. E aí eu fui remando de encontro com um amigo meu que hoje é pastor em Florianópolis, que é o Bita, que foi ele que pregou o evangelho para mim lá no início. Foi ele que me convidou nesse palanque para ir para essa reunião do Surfista de Cristo. E aí quando eu fui para o lado dele, ele falou, Natanael, Deus, ele quer fazer uma obra na sua vida, mas você não está deixando. Se renda para Deus. Abra o seu coração, coloque a sua vida diante de Deus e se renda para Ele. E naquele momento eu ia cumprimentar Ele como um cristão e tentando fazer aquela imagem, colocando uma máscara, na verdade, né? Tinha tudo, tinha altas ondas, eu não peguei nenhuma onda. Eu peguei uma espuma, saí da água, fui lá para a areia, eu e minha prancha. Eu lembro até hoje. Eu coloquei a prancha, fiquei de pé e eu falei com Deus naquele dia. Eu falei, Deus, a partir de hoje, não sou eu que vou conseguir. Não vai ser mais pelo meu braço forte, mas eu coloco nas tuas mãos toda essa situação, toda a minha vida, para que tu faça um milagre na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de ter usado, de ter fumado maconha, de ter usado cocaína, de ter feito todas essas coisas, e a minha vida eu coloco nas tuas mãos. E eu não quero mais fazer isso. Eu peço que tu me ajude. Eu não dependo mais de mim, mas eu dependo do Senhor.
Se você acredita em milagre, eu posso falar para você que milagre existe. Se você não acredita em milagre, eu posso falar para você também que milagre existe, porque eu sou um milagre. Daquele dia em diante, eu peguei nojo de maconha. E Deus começou a fazer uma obra na minha vida tão maravilhosa. E eu comecei a fazer reuniões dos surfistas de Cristo, eu comecei a participar. E aí eu já estava fabricando prancha de surf, aí eu dava pranchas nas reuniões, eu comecei a me alegrar em fazer a obra de Deus, em falar daquilo que eu tinha recebido para as pessoas. E um dia eu conheci o meu pastor, o apóstolo Rina, e ali nós fizemos uma aliança. E hoje eu posso garantir para todos vocês que estão me ouvindo, vale a pena andar com Jesus, vale a pena entregar a sua vida totalmente a Jesus, vale a pena deixar o mundo e começar a andar com Jesus. Por quê? Porque hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho 2 filhas e um filho, eu tenho uma família. Mas muito mais do que isso, eu tenho uma grande família na cidade que eu moro, que é Balneário Camboriú. Eu sou pastor da igreja Bola de Neve em Balneário Camboriú e Deus tem feito uma obra maravilhosa na minha vida. Então eu queria deixar para você aqui, com esse breve testemunho, um testemunho de total libertação, porque hoje eu não uso mais nada, hoje eu não preciso desviar do bar, eu não preciso... Se eu assistir um filme que o cara cheira cocaína, não me faz mal nenhum. Eu tenho nojo do cheiro da maconha. Eu estou totalmente liberto. Continuo confiando em Deus, não no meu braço forte. A minha confiança está no Senhor. Esse testemunho, ele tem um foco. Não somente contar aquilo que Jesus fez na minha vida, mas é te incentivar a dar um passo de fé. Te incentivar a entregar a sua vida, a entregar o seu coração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu queria, neste momento, eu sei que ouvindo um testemunho como esse, você começa a pensar muito na vida. Para você fazer isso, você não precisa estar numa igreja, porque eu não estava na igreja o dia que eu aceitei a Jesus. O dia que eu aceitei a Jesus de verdade, eu estava na praia, eu e minha prancha. O dia que eu dei um passo para Jesus, eu estava em um teatro, não era uma igreja também. Eu dei um passo para Jesus numa reunião, mas o dia que eu aceitei a Jesus, verdadeiramente eu estava na praia, eu e minha prancha, e eu falei com Deus naquele dia. Então não importa onde você esteja agora, se você esteja no seu escritório, ou de repente na sua casa, ou se você esteja olhando no seu celular esse testemunho em algum lugar, seja no Brasil, seja fora do Brasil, eu quero falar para você, Jesus está olhando para você agora. Jesus está esperando você falar um sim para Ele. Jesus está esperando você falar, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Então, neste momento, eu queria que você se conectasse a Deus. Se você deseja uma mudança verdadeira na sua vida, eu quero ser um instrumento na sua vida, porque Jesus fez da minha vida e Ele pode fazer na sua também. Eu queria que você repetisse uma oração comigo. Essa oração, ela vai surtir um efeito poderoso, devastador em tudo aquilo que é ruim na sua vida e com certeza vai trazer coisas boas. Mas essa oração, ela tem que ser feita de coração. Eu queria que você fizesse essa oração de coração. E depois que você fizer essa oração, você procure uma igreja mais próxima da sua casa e vá servir a Deus. Um dia você pode até mandar uma mensagem, um e-mail para mim, para a igreja de Balneário Camboriú. Você pode falar o que Jesus fez na sua vida. Você vai poder declarar, como eu estou declarando hoje, para muitas pessoas o que Jesus fez na sua vida. Então eu queria que você repetisse assim comigo. Faça essa oração, é muito importante. Repita assim: Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida como meu Senhor e como meu Salvador.
Senhor Jesus, eu creio que Tu veio em carne, que Tu morreu, que Tu ressuscitou e Tu estás vivo. Me perdoe, Jesus, de todos os meus pecados que eu cometi, consciente ou inconscientemente. A partir de hoje, Jesus, eu vou Te servir. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém e amém. Queria fazer uma oração para você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, meu Deus, esta pessoa, Senhor, que está agora ouvindo esse testemunho, que fez essa oração. Eu quero abençoar a vida dela, meu Pai. Que o Senhor coloque o Teu Espírito Santo para conduzi-la, para ensiná-la. E coloque os Teus anjos, Senhor, para guardá-las em todos os seus caminhos. Que a vida dessa pessoa seja totalmente mudada pelo Teu poder, meu Deus. Eu abençoo esta vida, e não somente eles, meu Pai, mas eu abençoo também os seus familiares. Muito obrigado por esses corações. Eu Te agradeço, meu Deus, por cada um que fez essa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Antes de terminar, eu queria terminar com o meu famoso rap, só para você ver o que o testemunho em forma de rap. Muito legal, tá? Muitas pessoas já ouviram, mas de repente você ainda não ouviu, você vai se amarrar, com certeza. Fala assim: eu era viciado, só vivia drogado, usava entorpecente para ficar valente, chegava no barzinho, tomava uma cachaça, naquela mesma hora já estava na desgraça. Bem doido, perturbado, fumava um baseado, cheirava cocaína e ficava atordoado. Bem doido, eu não sabia que eu já estava sendo usado, porque a esta altura o bicho tinha pegado. Encontrava os camaradas da mesma função, mas um tiro na farinha e corria pro bailão. Depois da cabeça feita pensava que era o bom, e a galera me atiçava: mete bronca, negão. O som corria solto no meio da multidão. Eu ouvia a voz de Deus: esta obra é maldição. Esta ordem vem das trevas, é caminho de ladrão, escolar de Satanás pelo mau poder do cão. Fui saindo de fininha procurando solução. Encontrei uma igreja, ganhei orientação. Aceitei a Jesus Cristo, Ele me deu salvação. Só Jesus é vida nova, é o Deus vivo do perdão. Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Um abraço. Eu sou Natanael Nunes. O que Jesus Cristo fez em minha vida jamais será esquecido.